Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e trago hoje resolução de questões gramaticais da VUNESP. Inscrevam-se neste canal. Aqui na descrição do vídeo há também o link do nosso site, onde há muitos preparatórios dessa banca. Começo resolvendo uma questão de nível superior. Então, você que vai fazer concurso para o TJ, lá no nosso site temos um curso específico para esse concurso. E começa com questão de nível superior, porque no nosso curso também há uma seção para aprofundamento dos estudos, com questões de nível superior e também questões de um grau de dificuldade maior da VUNESP. Acesse, conheça o nosso curso e venha fazer parte da turma da aprovação. Na sequência, vou corrigir questões gramaticais de nível médio, todas as questões aplicadas recentemente pela VUNESP. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Primeira coisa, concordância verbal, você vai procurar o verbo haver no sentido de existir, que a VUNESP cobra muito. Outro ponto, identifique o verbo e faça a pergunta para saber identificar o sujeito daquele verbo. Isso é muito importante porque a VUNESP não cobra muitas regras. Geralmente ela cobra a regra máxima do verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, cobra o verbo haver no sentido de existir, fazer indicando o tempo passado, ambos são impessoais, sempre empregados na terceira pessoa do singular. Ela cobra bastante também os verbos acompanhados da partícula se. Então, é a primeira coisa, identificar os verbos para depois localizar o sujeito daquele verbo e verificar se ele está concordando, se o verbo está concordando com o sujeito em número e pessoa. Já faziam muitos anos que o autor ouvira, então aqui você já observa que é passado, não é isso? Olha aqui o pretérito mais que perfeito. Então, o verbo fazer indicando o que? Tempo decorrido. Tempo passado, ele é o que? Impessoal, é sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o que? Já fazia muitos anos que o autor ouvira. O autor ouvira, certinho. O autor é quem? Ele. Ele ouvira. Quem conta? O autor. O autor, ele. Ah, o sujeito aqui está no singular. O verbo concorda com o sujeito em número singular também e pessoa. Que os livros do professor eram impressos. O que era impresso? O professor? Não. Os livros. Então aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Aqui o adjunto adnominal não importa. O que importa é o núcleo do sujeito. Sujeito no plural. E aqui eu tenho o que? O verbo precisa estar no plural. Então, os livros do professor eram impressos. Nas aulas de direito penal, narrava-se histórias. Caro concursando, apareceu o se, você precisa se lembrar de identificar, saber, será que é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador ou um índice de indeterminação do sujeito? Índice de indeterminação do sujeito eu uso com o quê? Com verbo transitivo indireto. Apareceu o se, identifique a transitividade do verbo. Ele narrava o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, o se é o quê? Partícula passivadora e ele vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente. Aquele que vem depois do verbo, você vai observar sujeito paciente. Voz passiva sintética. Então aqui, as histórias e casos, eu falo o quê? É narradas ou eram narradas? As histórias e casos, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto, não é isso? Sujeito composto, verbo no plural. Então, se eu colocar na voz passiva analítica, as histórias e casos eram narradas, eram narrados. Eram narrados. Então, bem simples. Quando for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito paciente, aquele que vem aqui depois. Então, o correto aqui seria o quê? Narravam-se. Por que que o verbo foi para o plural? Porque o sujeito aqui também está no plural, é um sujeito composto. Histórias e casos eram narrados.
Às vezes vinham à mente do autor lembranças. Aí você identifica o verbo e faz a pergunta. O que vinha à mente do autor? Lembranças. Eu falo o que? As lembranças vinham à mente. O examinador vem aqui e coloca o que? Vinham à mente, porque de repente você acha, a mente vinha? Não. O que vinha à mente dele? As lembranças. As lembranças vinham, corretíssima. O professor quis, sujeito simples, no singular, verbo também no singular. Ele quis, é importante você observar que quis e pus é com S, nada a dizer. Então, ele quis mostrar que episódios não configuram. O que não configura crime? Os episódios não configuram crime. Por isso que a alternativa também está errada. E então, concursando, acesse o nosso site cienciaexata.com, conheça os nossos cursos, conheça o nosso curso para o TJ de São Paulo, composto por aulas teóricas, resolução de questões por assunto, simulados, resolução das provas aplicadas pela VUNESP em 2023. Lá já temos muitas provas corrigidas e temos a seção para aprofundamento dos estudos, que você vai identificar questões, vai resolver questões com grau de exigência maior. Venha fazer parte da nossa turma. Considere as frases do texto. Os termos em destaque nas frases formam expressões cujos sentidos são respectivamente de que? Será que é modo e causa ou causa e tempo? E aí, modo e direção? Então, primeira coisa, apareceram aqui nas alternativas as palavras modo, e também causa. Modo como causa, você coloca primeiro tempo. Quando não tem lugar, né? Sempre que aparecer finalidade, lembre-se da preposição para mais alguma coisa. Então vamos ver? Apareceu com destaque a conexão com a escola. Aí você vem aqui e faz a pergunta. Onde apareceu? Nada disso. Apareceu com destaque. Então, o que você vai falar aqui? Como apareceu a conexão com a escola bem avaliada pela maioria, caro concursando que está aí do outro lado da tela? Como apareceu? Com destaque. Então, aqui é o modo que ela apareceu. Opa, já eliminamos aqui 3 alternatives. E agora, apesar da constatação da maioria de que houve perdas irreparáveis com a pandemia, e agora direção está indo para algum lugar, nada disso, facilitou gabaritar a questão. Mas eu falei que para ser causa é algo que ocorre antes. Primeiro, teve a pandemia ou primeiro vieram as perdas irreparáveis? Nada disso, você teve a pandemia para depois ocorrerem as perdas irreparáveis de emprego, de saúde mental, são inúmeras as perdas. Então, tem a pandemia e depois a causa vai levar a uma consequência. Teve a pandemia que levou à consequência de termos perdas irreparáveis, show de bola, modo e causa. Advérbio é a palavra que muda o ava, adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Como apareceu, olha ela modificando aqui o verbo, ela aparece, se eu disser, apareceu a conexão, apareceu com destaque a conexão, apareceu bem a conexão. Então aqui é alternativa A. Considere a passagem do terceiro parágrafo. Nem o trouxe aqui, por quê? Quando contemplar sentido próprio e figurado. Cursar 13 disciplinas espremidas em 4 horas e meia de aulas, oferecendo apenas um verniz de cada uma. Faz pouquíssimo sentido. A expressão em destaque é empregada em qual sentido? Verniz não é aquilo que você passa, por exemplo, na madeira, só aquela parte ali que vem por cima de tudo, é uma camada fina que você passa sobre a madeira. Primeiro você pode passar uma tinta e vem com verniz. Então, apenas um verniz de cada matéria, nada disso. As disciplinas têm verniz, nada disso. Então, eu já sei que é sentido figurado para expressar a ideia de que aqui o ponto de convergência, o conhecimento superficial. Show de bola, gabaritamos a questão. O verniz não é algo superficial que você passa por cima, não é apenas uma camada fina, então é o conhecimento superficial.
oferecendo apenas um conhecimento superficial de cada uma, porque você tem 13 disciplinas em 4 horas e meia de aulas. Então não tem como, então só vai passar mesmo uma camada, um conhecimento superficial. Aprofundada, jamais convergência sintetizada, essencial, nada disso, porque não pode ser próprio. E eu já sei que é figurado. Opa, agora chegou a questão que gosto bastante, Banca VUNESP. A gente já sabe que vai ter na sua prova concordância, provavelmente verbal, mas pode ter também a nominal, qual delas está correta. Sempre falo, tem concordância verbal e nominal? Comece pela mais fácil, eu começo pela verbal. Primeira coisa que eu vou verificar é o verbo. Então, aqui revelam, consideram as perdas trazidas, olha aqui, constituem, revelador quanto ao futuro dos jovens que participam, parece consensual entre os mais jovens a ideia que há melhores oportunidades em outros países. Quando vai resolver prova da VUNESP, você já procura o verbo haver no sentido de existir. Opa, aqui está no sentido de existir, que existem melhores oportunidades. Então, o verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui está correto por enquanto. Vamos lá, então. Bem avaliadas escolas de ensino em tempo integral. Primeira coisa, identifiquei o verbo, vou fazer a pergunta para localizar o sujeito. O que conta com as preferências? Há preferências estranhas, né? Já vou descartar, mas vamos ver. O que conta com a preferência dos alunos? As escolas, então, o núcleo aqui, escolas, a tela vai ficar cheia, então as escolas contam, até aqui está ok. Os depoimentos revelam, não é isso? Os jovens consideram. A busca, observe aqui, a busca pela estabilidade financeira constituem, nada disso, já está errado. Então já vamos aqui para a gente resolver. Então, a busca, o adjunto nominal não importa. O que é que você tem que observar? O núcleo do sujeito, que está no singular. Então, o verbo, obrigatoriamente, estará no singular, constitui. Então, a busca constitui, já descarta a alternativa C. A principal preocupação dos jovens estudantes. Bem avaliadas as escolas de ensino em tempo integral contam. As escolas contam, sujeito no plural, verbo também no plural, concordância está ok. Agora, concordância verbal. O que é bem avaliada? As escolas, vamos simplificar? As escolas avaliadas, o examinador aqui apertou um pouquinho só. Então, as escolas avaliadas, o correto aqui seria o quê? Bem avaliadas as escolas. Olha os delinhos, senão você se esquece disso daqui. Os depoimentos revelam que os jovens consideram irreparável as perdas trazidas. Aqui também tem com a preferências, nada disso. O correto seria, o artigo aqui vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, seria com as preferências ou então com a preferência dos alunos. Alternativa B está errado. Consideram o que é irreparável? As perdas boas ou boa? Irreparáveis. Então, lembre-se disso aqui. Consideram irreparáveis as perdas trazidas pela pandemia. As perdas irreparáveis. O que é revelador? A falta reveladora, não é isso? Você pode, aqui o predicativo do sujeito, retire o verbo de ligação e faça só substantivo e adjetivo. Falta revelador, nada disso. Falta reveladora. Então, reveladora a falta de perspectiva quanto ao futuro dos jovens que participaram da entrevista. A alternativa é certíssima. Parece consensual entre os mais jovens a ideia de que há melhores oportunidades em outros países. Então, a ideia de que há melhores oportunidades em outros países parece consensual. Show de bola. A alternativa é de ciência exata, está correta. A conjunção, se tem conjunção, eu já sei lá no edital da VUNESP, vem falando o quê? As ideias e os sentidos que elas estabelecem. Leia a frase, não se preocupa, meu Deus, mas aparece justa conjunção como? Será que é comparativa? Será que é conformativa? Será que é causal? Não sei.
áreas alternativas de aprofundamento a serem selecionadas por eles, como ocorre em países com bons sistemas educacionais. Então, vai comparar aqui, essas áreas alternativas serão selecionadas por eles, igual ocorre, então, se você pode substituir por igual, olha aqui, igual ocorre em outros países, então, igual, como eu já sei, está comparando o que ocorre aqui com os outros países. Consequência, tão ou tal, mais alguma coisa que, não é isso? Finalidade é o que eu chamo dos verbos parar, parer e parir. Não existe parer. Então, vai aparecer a conjunção para mais verbo no infinitivo. Então, nós temos também conclusão lá da sua redação. Portanto, os governantes devem fazer campanhas publicitárias para conscientizar os jovens sobre a importância de não utilizarem os cigarros eletrônicos. Condição, se e caso. Nunca use as duas. Se caso você for, nada disso. Correto? Conjunção, sentido. Leia o texto para responder a questão e agora esta questão está contemplando o quê? Crase. Aí você vai se lembrar, não use o crase antes, verbo no infinitivo antes das palavras no masculino. Se eu usar crase antes de palavras no masculino, vou andar sempre a pé e comprará prazo, sem crase, tá bom? Então, observe o que vem antes e o que vem depois também. Ficou fácil, né? O que vem antes e depois, obviamente, né? Então, olha aqui, quanto à capacidade. E agora, vamos ver? Vamos ver, Alexandre Schneider diz acreditar que a pesquisa foi realizada em um momento em que os jovens estavam retornando às aulas, com crase ou sem crase. Eles estavam retornando ao ato. Eu sempre substituo por ato. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Estavam retornando às aulas presenciais. E acrescenta que o quadro pode estar atrelado. Se está atrelado ao ato. Opa, deu ao de novo, terei aqui o A. Atrelado à saúde mental. Então, aqui, crase nos dois. Então, só restaram duas. E o último, com crase ou sem crase. Próprio processo de aprendizagem quanto à capacidade da escola em garantir isso. Quanto à capacidade, então, se a pessoa tem, você vai observar aqui, apareceu o vocábulo quanto. Observe que próprio processo de aprendizagem quanto à capacidade, quanto ao ato de ser capaz. Ao masculino, frase antes de uma feminina, letra A de amor, gabaritou a questão. Conforme o que se lê no último parágrafo do texto e a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do seguinte texto são contempladas de forma correta e respectivamente por... Tem até uma aluna do nosso curso de português VUNESP, logo que fez a prova, mandou esta questão para mim, pedindo a explicação que ajudasse, que ela ficou com dúvida. Observe. Então, aqui nós temos três possibilidades. Um pendrive banal, moderno. Então, neste caso aqui, eu já sei que está se referindo a um sinônimo, não é isso? Então, esta questão está contemplando sinônimo. E na próxima, se é comparada a, com, na. Então, aqui eu já vi que está contemplando o que também esta questão. Regência é saber se aquele nome ou verbo exige uma preposição ou não. E se exige, qual é ela? Excede aqui, ele excede. Então, nós já vimos na ou a. Aqui também nós temos o quê? Está em xeque questão sobre colocação pronominal. Então, tem três assuntos. Você vai começar por aquele que você acha mais fácil. Eu prefiro colocação pronominal. Então, vamos ver. Um pendrive, vou usar só a primeira. Banal, tem uma capacidade que, se comparada a 12 disquetes, excede a ou excede na muitas vezes. Primeiro, ele excede o quê? A capacidade. A capacidade é ela. Eu não posso falar, excede ela. Por quê? Como eu vou ter um complemento, como complemento eu tenho que usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. A, na, lá, na ou a. Então, já sei que é ela eu uso a. Então, e agora? Excede a ou excede na ou excede lá? Excede a muitas vezes. Por quê?
para você usar o na, tem que terminar em som nasal. Se lá fala assim, algumas coisas que excedem a capacidade, aí seria que excedem na. Terminou em M, aí você vai se lembrar do alfabeto, MN. Lembre-se disso daqui. Terminou em som nasal que você usa o na. Então já venho e descarto aqui duas alternativas. Para eu usar o lá, tinha que ser assim, ó, exceder. Quando termina em R, S ou Z, o que você faz? Você retira, vamos colocar aqui. Você retira o R e acrescenta o L. Aí ficaria excedê-la. Então não pode também. Então já venho aqui e descarto. Restaram duas. Vamos agora, eu prefiro regência a sinônimo. Nem trouxe a parte do texto aqui para você ver. Tem uma capacidade que se comparada, que se compara a alguma coisa ou então com alguma coisa. Se compara a, observe aqui como está na alternativa A, e aqui, olha aqui, que se comparada dá 2 disquete, nada. Comparada aqui exige a preposição a ou com. Então, já gabaritamos a questão sem precisar do sinônimo. Agora, neste caso aqui, você pode falar, mas por que tem vírgula? Observe, se comparada a, mas aqui eu não posso usar crase antes de nome no masculino. Acho que foi isso que levou dúvida a nossa aluna. Mas aqui fique atento. Um pendrive, já vou preencher aqui, banal, tem uma capacidade que se comparada a quê? A capacidade, vou colocar aqui, ficou subentendido este substantivo, observe, comparada à capacidade, então, já vem acompanhado de a. Então, comparada exige a preposição a, mais o a de artigo definido feminino, que vem acompanhando o substantivo feminino, capacidade. Então, deu a com acento indicativo de crase, como está aqui na alternativa A. Se comparada a 2 disquetes. Fique atento, porque não apareceu a palavra capacidade, mas eu sei que está se referindo a ela. Por isso que a alternativa A gabaritou esta questão com 3 assuntos, ou 2, comece por aquele que você tenha mais facilidade. Vamos marcar a alternativa em que os vocábulos destacados exercem a mesma função gramatical. Questão um pouco diferente, a VUNESP não cobra muito assim. Então, função gramatical no contexto em que se encontram. Classe de palavras. Aí você vai se lembrar de que as classes de palavras, adjetivo, substantivo, uma palavra de repente ela é um verbo e pode ser empregada também como um substantivo. Se eu disser, por exemplo, jantar é verbo, eu janto, tu jantas. Se eu disser o jantar estava delicioso, ele já virou substantivo. Aqui eu preciso daqueles que exercem a mesma função gramatical. O alvo é a própria esfera, a esfera substantivo. No ambiente online, porém, não deverá ser simples, verbo. Então já descarto. Um é substantivo, o outro é verbo. Vamos revisar essas práticas rápido. Disquetes originalmente. Aí você fala assim, olha, palavra terminada em mente, provavelmente é um advérbio, correto. Então, advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Originalmente desenvolvidos em 1967. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, que os disquetes desenvolvidos em 1967, outra coisa é eu dizer que os disquetes desenvolvidos originalmente de forma original. Então, advérbio. E agora, rápido, será que rápido é um substantivo, adjetivo ou advérbio? Advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Lembre-se disso. Vamos revisar essas práticas rápido. Observe aqui, neste caso aqui, ó, rápido está se referindo a quê? Ao verbo revisar. Então, advérbio, palavra que modifica o verbo. Então, observe só. Vamos revisar essas práticas. Uma coisa, vamos revisar essas práticas de forma rápida, ou então, rápido, como fala aqui. O examinador colocou um pouco mais, que de repente você acha, rápido aqui está concordando com o substantivo prática. Então, é adjetivo e é advérbio. Nada disso aqui é um advérbio. Porque o grande macete, ou nem isso, se você já é mais antenado, está onde você observar.
Se estivesse se referindo às práticas, tinha que usar o quê? As práticas rápidas. Aí sim. Aí você ia se lembrar de que o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Substantivo masculino plural, adjetivo masculino e plural. Fax, muito amado pelos japoneses. Então, você observa aqui que amado é um verbo no particípio. O apego ao passado, aqui o passado já é um substantivo. Então, fique atento. Ah, mas passado também, se ele tivesse passado aqui, eu teria ido à festa também. Aí sim, mas aí você tem de observar o contexto. Neste caso aqui, o apego a alguma coisa, neste caso, o passado. Palavra precedida por artigo é um substantivo. A transição para o ambiente online, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto, conjunção. Os aparelhos estavam presentes, ainda estavam presentes. Advérbio é aquilo que eu disse, o advérbio vai modificar. Uma coisa é eu dizer que as pessoas estavam presentes, outra coisa é eu dizer que as pessoas ainda, naquele momento, naquele tempo, estavam presentes. Aqui você observa que é um advérbio de tempo, porque está modificando o verbo estar. A versão mais popular, aqui é um advérbio também, mais, menos, advérbio. Uma capacidade de armazenagem baixa. Armazenagem muito aqui é advérbio da intensidade, mas o que está em negrito é o quê? Ou descartar também é baixa. Armazenagem baixa, alta é um adjetivo. Então, fique atento. Muita atenção ao advérbio. Advérbio é aquela palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Uma coisa é eu dizer uma capacidade de armazenagem baixa. Outra coisa seria eu dizer uma capacidade de armazenagem muito baixa. Olha a intensidade que ocorre aí. Vamos marcar a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa de colocação pronominal. Tem vírgula, SVC. Tem colocação pronominal, você vai se lembrar de que Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levam à ocorrência de próclise. Me coloquei, já venho aqui, descarto, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. A portaria, sempre que tiver o que, fique atento. Olha o Enéas 4Ps. Aqui eu tenho o que? Um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que se refere, retoma o substantivo anterior. Então, pronome relativo, já sei, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. A portaria que nos colocou em alerta. Seu funcionário, aí você vem, olha, não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos, nada disso. Se, quando for substituído por caso, aqui é uma conjunção, aí pode. Se o funcionário, caso o funcionário não se sinta, é uma coisa, aí já é conjunção. Mas a alternativa C está errada porque, olha o N de Enéas, palavras negativas. Então, o que ocorre? O correto é não se sente confortável. O pedido do chefe ao funcionário impõe-lhe dificuldades que antes não existiam. O pedido do chefe ao funcionário impõe-lhe. Aqui eu tenho o verbo. Tem Enéas 4Ps antes do verbo? Não tem. Se não tem, o pronome oblíquo átono virá depois do verbo. Assim eu tenho um caso de ênclise. Venho aqui e gabarito a questão. A nova forma de armazenar os dados tem causado-me. Fique atento. Locução verbal. Verbo auxiliar, mas verbo principal. No particípio. Nunca pode vir depois, virá antes. O correto vai ficar tem-me causado. Por quê? Não pode vir depois. E a VUNESP coloca bastante, mas não pode vir depois. Os vocábulos destacados no terceiro quadro, respectivamente, indicam, vamos ver? As pessoas são amigas porque querem ser e não porque têm que ser. Você tem de estudar, você tem que estudar. O tem indica uma necessidade, uma obrigação, necessidade, obrigação, possibilidade, nada disso. Ordem
Pode ser também, você tem que alguma coisa. Mas e agora? As pessoas são amigas porque querem. Olha, elas querem fazer algo. Nada de ordem. Se você quer estudar, se você quer namorar, é vontade sua. Então aqui é a alternativa B. Possibilidade, não. Elas querem fazer alguma coisa. Então, as pessoas são amigas porque querem, é vontade própria. Ser e não porque tem que ser. Quando eu falo assim, você tem de fazer alguma coisa, vai expressar uma obrigação, correto? Vamos marcar a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão de concordância. Se tem concordância, primeira coisa, verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Será que tem verbo haver nesta questão? Provavelmente. Então vamos ver. Uma amizade não pode ser regida. Primeira coisa, olha os delinhos, vamos começar por concordância verbal. O que não pode ser regida? Aí você vem aqui, circula e faz a pergunta. Uma amizade, então, sujeito no singular, o verbo também no singular. A amizade não pode ser regida por formalidades. O que acaba prejudicando? As formalidades. Então, aqui, ó, sujeito no plural, verbo também no plural. Que acabam prejudicando-as. E agora, será? Uma amizade não pode ser regida por formalidades. Eles estão prejudicando o quê? A amizade. A amizade. Então, aqui eu falo a? Não. Então, aqui o correto não pode ser a, porque a amizade é ela. Melhor, não pode ser as. A amizade é ela. Como complemento, eu uso a. Então, aqui está errado. Ok, mestre, mas aqui não está contemplando concordância, não. Aqui está relacionada a colocação pronominal, alguma coisa, sim, mas não prejudica. Ela não vai anular esta questão. Então, o correto aqui, por formalidades que a acabam prejudicando. Então, descarto aqui esta primeira alternativa, porque a frase está errada também. Os termos estabelecidos, então, termos estabelecidos, certinho aqui, masculino plural, masculino plural. Pelo contrato, o que é bastante injusto? Os termos. Os termos são. Aqui está correto. Então, são está correto. Agora, bastantes ou bastante? O correto aqui seria bastante. São bastante. Por quê? Se você pode substituir por muito advérbio, aí nesse caso, eu posso usar e devo usar bastante. São muito injustos os termos injustos. E o que carece de ajustes? Os termos. De novo, a tela fica cheia. Os termos carecem de ajustes. Os envolvidos na assinatura de um contrato quem deve estar muito atento? Os envolvidos. Os envolvidos, então o correto aqui seria o quê? Devem estar os envolvidos atentos aos detalhes. Então, venho aqui e descarto também. Renegociar um contrato pode trazer em, primeira coisa, caro concursando, locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, somente o primeiro verbo vai para o plural. Podem trazer. Então, eu já venho aqui e vou descartar a alternativa D. Mas agora, será que o sujeito aqui de fato vai ser podem? Então, renegociar um contrato pode trazer vantagens para ambas as partes envolvidas. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito. Ela pode ser substituída por isso, ou sogra, ou qualquer coisa. Isso, por quê? Ela vai exercer a função de sujeito. Olha o verbo no infinitivo aqui. É um dos motivos, uma das razões que levam a termos uma oração subordinada, substantivo, subjetiva, aquela que exerce a função de sujeito.
Então, eu poderia falar, isso podem trazer ou isso pode trazer? Isso pode trazer. Então, o correto é assim: renegociar um contrato pode trazer vantagens, vamos retirar aqui também, para ambas as partes envolvidas. Um contrato não deve servir para gerar obrigações de forma unilateral para ninguém. Letra E de ciência exata está correta. Um contrato, o que não deve servir? Um contrato, deve, para gerar obrigações de forma unilateral para alguém. Frase corretíssima, alternativa E.